Muito bem, meus amados irmãos. Meus amados irmãos, olhe, eu não sou perfeito, não. Não, o irmão Abadia não é perfeito, não. Eu tenho meus erros. Eu não sou perfeito, não, mas uma coisa é você cultuar a Deus. A outra coisa é você ser manipulado para adorar a Deus, entre aspas. É você ser um boneco na mão desses pregadores de hoje. Para mim, a pessoa vazia de Deus, ela não consegue arrancar um glória a Deus da sua boca. Mas é muito fácil eu pedir aplauso. Porque a pessoa, mesmo sem sentir a presença de Deus, ela me bate palma, porque está sendo pedido. É igual aquela história, sim ou não? Você não é doido de dizer não, você vai ter que dizer sim. Se você disser não na multidão dizendo sim, você dizer não, não por quê, irmão? Explica aí. É igual uma sala, eu estava na escola bíblica e o professor da escola, todos nós temos um anjo 24 horas do nosso lado, irmão. Aí eu disse, irmão, aí quando eu fui falar isso, o pessoal tudo voltaram para cima de mim. Aí eu me calei. Porque, irmão, a gente tem que questionar para não ser enganado. Hoje, vamos arrancar o aplauso da multidão aí, porque já que não consiga arrancar um glória a Deus. Porque, olha, para você arrancar um glória a Deus do crente verdadeiro, você tem primeiro de ser usado na mão de Deus, um instrumento, para que tu seja um instrumento e a mensagem venha à necessidade daquele que está ouvindo. Aí tu nem precisa pedir. O glória a Deus sai de dentro da alma e o crente se alegra. Na presença do homem, não. Na presença de Deus, na presença do homem não tem alegria. Dizem, eu não sei se tem esse versículo na Bíblia, não. Na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Mas se na presença de Deus não tem tristeza, irmão, como é que... É o meu achismo, né? Porque na presença de Deus não existe tristeza. A partir do momento que você chega na presença dele, a tristeza vai embora. Na presença de Deus, a tristeza salta de alegria. Não sei se é um versículo ou se é um modismo que o pessoal fala. Eu só sei que na presença de Deus não tem tristeza, não. Agora, na presença do homem, irmão, o culto parece que é uma eternidade, parece que não acaba mais. O banco dói, a cadeira dói, a gente fica querendo se levantar. Mas na presença de Deus, quando a mensagem vem do alto, a gente nem quer sair nem do lugar, não quer nem ver as horas passar. Se possível, a gente passa a noite toda lá ouvindo a palavra. Porque o alimento da alma é a palavra, não é a invenção do homem. Como eles não se deixam ser usados por Deus, eles acham melhor arrancar um aplauso. Mas entre Davi e Jesus, eu fico com Jesus. Jesus não mandou ninguém bater palma para o pai dele. Paulo também não mandou, Pedro não mandou. Não há nenhum respaldo bíblico no Novo Testamento. A adoração veio depois. Mas os homens vazios, é muito fácil arrancar aplauso de outro vazio. Porque o verdadeiro adorador, irmão, ele tem nojo dessas coisas. O verdadeiro adorador não se deixa se levar por um pregador, animador de púlpito, de palco. A Bíblia diz que o culto tem que ser racional. Pela renovação, não é inovação, não é invenção. Não se deixe levar. Porque você vai acabar estando enganado, pensando que está adorando a Deus e não está. A adoração vai além de 2 horas da igreja. Paulo diz, rogo que apresente o corpo. Ele não mandou ninguém para a igreja. A igreja é um culto congregacional, onde toda a igreja se reúne para adorar a Deus. Mas o culto pessoal, como é que está? Como é que está o teu culto pessoal com Deus? Ah, eu só posso cultuar a Deus na igreja? Não. É com a vida no altar. É consagrando os olhos, a mente. O coração que está na cabeça, que está no peito. Não, no peito não tem nada, não. Bota a mão no peito, no coração. Não, bota não, irmão. O coração está na mente, está na cabeça. Nem olhos viram,
nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração. É subiu, não é desceu. A não ser que Paulo era doido, não sabia que o coração está no peito. E Paulo me mandou, disse que não subiu pro coração. E hoje fazem você de gato e sapato. Porque para arrancar um glória a Deus tem que estar na presença dele. E tem que se deixar levar, ser usado pelo Espírito Santo. Porque uma palavra, a vida do alto, faz o crente glorificar a Deus. Menos aplaudir. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Aliás, versículo 4, 5, 6. Aí nós vamos pular para o 9 e o 13. Rapidinho, irmão, vou ser rápido hoje que eu tô meio descabelado aqui. Eu nem pintei os cabelos, eu vim com assim, mas deixa pra lá. Mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Porque como bem sabeis, nunca usamos de palavras lindas, maravilhosas, lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, servos pesados. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. Aí no 13 é assim, pelo que também damos, sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Então Paulo ensinando a igreja, Paulo exortando o povo. E ele também ensina que nos últimos dias apareceriam esses magistrados, eloquentes, coaches, que ganhariam muito dinheiro às custas da palavra de Deus, vendendo, mercadejando de porta em porta, porque aprenderam. Olha, irmão, nem todos que pregam têm o dom. São pouquíssimos que têm o dom da palavra para ministrar na ousadia do Espírito. Mas aprendeu com quem? Com Deus não. Teologia se aprende com os homens. Aprender a pregar, aprende com os homens. Mas o dom da palavra quem dá é Deus. Mas como fomos aprovados? Você foi aprovado? Você está aprovado? Como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado. Assim falamos não como para agradar a homens. Estão procurando agradar. Estão procurando um evangelho que alegre, que seja light. Importante é o dízimo, importante é pagar, é ajudar na obra. Não para agradar, mas estão com medo de ministrar a palavra na sua essência. Ah, não posso falar isso que esse careca fala, porque aí as ovelhas vão embora tudo. Só vai os bodes, as ovelhas ficam. Só vai embora bode. Não tenha medo, ministre a verdade, não engane. Porque as ovelhas ficam. O resto, o bode, vai tudo embora. Não fica um bode. Onde tem as ovelhas. Se você ministrar a palavra, mas não seja covarde. Não seja cúmplice. Ministre como deve ser ministrada a palavra, na sua essência. Não para agradar a homens, nem passar a mão por cima,
Mas qual é o objetivo? Mas a Deus que prova o nosso coração. É para agradar a Deus. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lindas. Ei, você é uma bênção. Receba, receba, receba. Receba nada. Se Deus não nos der, nada temos. E só enganamos. A porção dobrada que Eliseu pediu de Elias, não era de Elias, era a porção que estava em Elias, a porção era de Deus. Elias não podia fazer nada se o Espírito de Deus não estivesse nele. Quando o Espírito de Deus não usava ele, ele fugia. Aí Eliseu, eu quero a porção dobrada. Eliseu pediu a porção dobrada. Eu não queria pouca coisa, não. Aí veio um cidadão, irmão, presta atenção, dizendo que Elias fez sete milagres e Eliseu tinha feito 13, faltava só um, que a porção dobrada tem que ser 14 milagres. E o último milagre de Eliseu foi quando jogaram morto na cova dele que ele ressuscitou. O Eliseu, morto, ressuscitou. Pelo amor de Deus. Porque bateu nos ossos de Eliseu. Eliseu, depois de morto, fez milagre, irmão. Nunca Eliseu fez milagre. Quem fazia o milagre era Deus. Eliseu era apenas um instrumento. Ninguém faz milagre. Somos instrumento para o milagre acontecer. Mas Deus, se quiser fazer o milagre, sem nós Ele faz, porque Ele é Deus. E não buscamos glória. Olha aqui, porque como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras. Nem houve um pretexto de avareza. Pretexto para, eu sou o cara. Para lhe ludibriar, lhe enganar, lhe iludir. Com esses fogos de palha. Que é só naquele momento. Fogo criado por homem não presta, irmão, é enganação. Mas o fogo do Espírito é diferente. E não buscamos glória dos homens. Mas está diferente. Estão se achando. Estão achando que é o cara. Eita, quando o pregador chega, irmão, parece que chegou, foi um rei, um Deus. Todo mundo fica atento, aí chegou o cara. Porque não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros. Não é a nós, não a nós, Senhor, mas o teu nome. A honra, a glória é o nome dele. É o nome dele que tem que ser exaltado. Quando João Batista disse, importa que ele cresça. Hoje em dia, não. Não, meu nome, eu tenho que aparecer no outdoor. Quem vai pregar hoje é o fulano de tal. Eita, hoje vai cair fogo, fogo de palha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outro. Ainda que podíamos. Olha, Paulo dizendo que podia. Como apóstolo de Cristo. Aí ele diz, porque bem vos lembrais do nosso trabalho e fadiga. Trabalhava para não escandalizar o evangelho. Para não dar mais... Olha, o pastor é rico. Olha o carrão do pastor, a mansão dele, a conta dele. Paulo trabalhava. Trabalhando noite e dia. Para não sermos pesados a nenhum de vós. Vos pregamos o evangelho de Deus. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste não como palavra de homens, não como palavra de homens, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que creste. Então preste atenção, cultuar a Deus. Nada mais é, não é aplauso.
Isso não é cultuar a Deus, isso é invenção de homens. Cultuar a Deus, a única fórmula é apresentar o corpo em sacrifício vivo, puro e agradável ao Senhor. Amém?